Ações adotadas há meio século atrás proíbem funcionários americanos de admitir abertamente que Israel tem armas nucleares. No final dos anos 1960 e 1970, isso pode ter feito muito sentido. A última coisa que os Estados Unidos ou Israel queriam era incitar os soviéticos a compartilhar armas nucleares ou tecnologia com o Egito ou a Síria para equilibrar quaisquer armas nucleares que Israel tivesse. Com o colapso da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, no entanto, Washington dobrou essa postura de ignorante em parte devido à pressão israelense. Israel exigiu que o presidente Bill Clinton e todos os presidentes americanos subsequentes se comprometessem com um acordo secreto de que os Estados Unidos não pressionariam o Estado judeu a desistir de suas armas nucleares, enquanto ele continuasse a enfrentar ameaças existenciais. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é um tratado internacional cujo objetivo é impedir a disseminação de armas nucleares e tecnologia de armas, promover a cooperação nos usos pacíficos de energia nuclear e promover o objetivo de alcançar o desarmamento nuclear e o desarmamento geral e completo. Foi negociado entre 1965 a 1968 pelo Comitê de Desarmamento das 18 Nações Compostas, uma organização patrocinada pelas Nações Unidas com sede em Genebra, na Suíça, e somente em 1º de julho de 1968 que foi assinado pelas autoridades participantes. O mais interessante é que 4 Estados-membros da ONU nunca aceitaram o TNP. 3 dos quais possuem ou se pensa que possuem armas nucleares, como a Índia, Israel e Paquistão. Além disso, o Sudão do Sul, fundado em 2011, nunca aderiu. A Casa Branca promulgou um regulamento interno, descrito em um boletim de classificação do Departamento de Energia, responsável por esses assuntos, que ameaça funcionários atuais e passados do governo americano com ação disciplinar, incluindo demissão ou algo pior, se eles reconhecerem publicamente que Israel tem armas nucleares. Até agora, o regulamento foi retido da divulgação pública, com as recentes campanhas defensivas de Israel contra os terroristas do Hezbollah no sul e no centro do Líbano e aos últimos ataques injustificados do Irã contra a nação em 1º de outubro, volta na mesa de debate as questões em torno das armas nucleares de Israel, que poderiam ou não ser usadas contra a clara declaração de guerra dos ayatolás iranianos. Recentemente, o Pentágono redigiu todas as referências ao programa nuclear de Israel de um memorando de 60 anos que diplomatas dos Estados Unidos escreveram sobre a necessidade de conversas regionais de desnuclearização no Oriente Médio. Inclusive, informações divulgadas mostram que ex-membros da CIA, que escreveram diversos livros sobre o assunto, tiveram seus materiais classificados e apagados dos relatos bibliográficos para não revelar informações sobre as ogivas e o programa nuclear de Israel. Isso revela que o assunto é extremamente sensível e publicidade da confirmação ou não das armas nucleares israelenses colocaria as tensões no Oriente Médio em outros patamares que enfureceriam rivais de Israel e encorajaria o mundo árabe a buscar o próprio desenvolvimento nuclear. Se Israel divulgasse o seu status nuclear, isso estimularia ainda mais as nações como Irã, Arábia Saudita, Egito, Turquia, Coreia do Sul, Japão, entre outros, a prosseguirem com seus próprios programas de armas nucleares? Muito provavelmente que sim. A política de longa data de ambiguidade nuclear de Israel é baseada em preocupações estratégicas, não em obrigações legais. Como já destacado, Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação, então seu suposto programa nuclear não viola nenhum acordo internacional. Uma Israel abertamente nuclear pode dar ao Irã, um signatário original do TNP desde a década de 1970, cobertura para se retirar do tratado, já que os membros podem desistir se eventos extraordinários tiverem colocado em risco os interesses supremos do país. Também complicaria os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, que certamente seriam acusados de hipocrisia por sua linha dura contra o Irã.
No entanto, os persas ainda não saíram do Tratado TNP, não por desejo, mas porque ainda não possuem uma arma claramente nuclearizada. Israel vem praticando ambiguidade nuclear desde 1963, quando o presidente Shimon Peres prometeu ao presidente Kennedy que Israel não introduziria armas nucleares na região. Em 1969, Henry Kissinger perguntou ao embaixador Yitzhak Rabin se Israel se recusaria a possuir armas nucleares. Rabin respondeu que eles não se tornariam uma potência nuclear. Durante esse período, no entanto, acredita-se amplamente que Israel estava desenvolvendo um arsenal nuclear de fato. Em 1960, o diretor da CIA, Allen Dulles, convocou uma reunião na qual informou ao presidente eleito Kennedy, na época, que Israel havia feito um avanço atômico. Muitos acreditam que Israel montou suas primeiras bombas nucleares em 1968, quando ficou preocupado que o Egito tentaria destruir o reator de Israel. Em 1979, satélites dos Estados Unidos detectaram o que pode ter sido um teste nuclear israelense, possivelmente conduzido com a cooperação da África do Sul. O evento ficou conhecido como o Incidente de Vela. Para a maioria dos observadores, quaisquer dúvidas remanescentes sobre o status nuclear de Israel se dissiparam em 1986, quando o cientista israelense Mordechai Vanunu deu fotos e relatos detalhados inéditos da fábrica subterrânea de armas do país ao jornal Sunday Times. Com base nas informações de Vanunu, os cientistas estimaram que Israel havia estocado entre 100 e 200 armas nucleares na época. Na atualidade, de acordo com o Instituto Americano Arms Control, estima-se que Israel tem agora 90 ogivas nucleares, com estoques de material físsil para cerca de 200 armas nucleares. Após restrições do YouTube contra o área militar, criei o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.